Homem rico volta antes do previsto, e sua diarista faz sinal de silêncio. O motivo é de arrepiar. Roberto Almeida cancelou a viagem de negócios no último minuto depois de receber uma ligação estranha do escritório de advocacia sobre irregularidades em documentos antigos da família. Sua mente fervilhava de preocupação enquanto dirigia de volta para casa em Campos do Jordão, sem imaginar que encontraria algo muito mais perturbador do que problemas burocráticos. Ao estacionar silenciosamente na garagem, Roberto notou que a porta dos fundos estava entreaberta. Dona Conceição sempre trancava tudo antes de ir embora às 15 horas. Eram apenas 17 horas de uma terça-feira comum, mas algo estava diferente. Ele entrou pela cozinha sem fazer barulho quando sentiu uma mão firme agarrar seu braço. "Silêncio, seu Roberto", sussurrou Dona Conceição, puxando-o para trás da porta da sala. Seus olhos estavam arregalados de medo e ela tremia visivelmente. "Conceição, que diabos está acontecendo?" Roberto tentou falar, mas ela colocou o dedo nos lábios. Do jardim dos fundos chegava o som inconfundível de alguém cavando. Metal contra terra, repetitivo e desesperado. Roberto se aproximou da janela e quase caiu para trás com o que viu. Um homem de meia idade, usando camisa xadrez e chapéu de palha, cavava freneticamente próximo ao canteiro de rosas que seu pai plantara 30 anos antes. O desconhecido era alto, magro, e havia algo familiar em seus movimentos. "Quem é aquele homem? Como ele entrou aqui?" "É seu irmão, seu Roberto." Dona Conceição sussurrou com a voz embargada. "O senhor Antônio. Ele chegou há 2 horas procurando por você." Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Antônio, o irmão mais velho que não via há 15 anos, desde aquela briga terrível que dividiu a família após a partida do pai. O irmão que havia saído de casa, acusando-o de roubar sua parte da herança. Ele disse o que quer. Disse o que quer os papéis que seu pai enterrou, seu Roberto. Os documentos da empresa. Ele sabe que estão aqui. O empresário se apoiou na parede. Que documentos? Que história era aquela de papéis enterrados? Seu pai nunca havia mencionado nada sobre isso. Conceição, que papéis são esses? Do que você está falando? A mulher de 62 anos, que trabalhava para a família há 3 décadas, baixou ainda mais a voz. "Eu estava aqui quando seu pai enterrou seu Roberto. Foi uma semana antes dele partir. Ele me pediu para nunca contar, mas disse que um dia a verdade precisaria vir à tona." Roberto ficou paralisado. 30 anos trabalhando em casa e Conceição nunca havia mencionado isso. 30 anos construindo uma empresa próspera, acreditando que havia herdado tudo legitimamente. Do jardim veio a voz de Antônio, alta e clara. "Roberto, eu sei que você está aí. Seu carro está na garagem." Conceição apertou o braço do patrão. "Ele não está bravo, seu Roberto. Está cansado, muito cansado." "Conceição, preciso que você me conte tudo agora." Ela respirou fundo como quem carregava um peso há décadas. "Quando vocês brigaram há 15 anos, seu pai ficou devastado. Passou meses tentando encontrar o Antônio, mas ele havia sumido. Um dia seu pai me chamou no quarto e disse que ia consertar um erro terrível que havia cometido." Roberto ouviu mais barulho do jardim. Antônio havia encontrado algo. "Que erro, Conceição?" "A divisão da herança não foi justa, seu Roberto. Seu pai fez algo que não devia ter feito quando vocês eram jovens." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As palavras de Conceição ecoaram na mente de Roberto como um soco no estômago. Durante todos esses anos, ele havia construído sua vida sobre uma mentira. A empresa de construção que transformara em um império, a casa luxuosa, os investimentos, tudo baseado em uma divisão injusta. Como assim não foi justa? Meu pai me deixou a empresa porque eu era mais novo e precisava de um futuro. Antônio já era formado, já tinha sua vida encaminhada. Conceição balançou a cabeça tristemente. Não foi bem assim, seu Roberto. Seu irmão era o verdadeiro herdeiro da empresa. Ele havia trabalhado com seu pai desde os 17 anos, conhecia cada obra, cada cliente.
A empresa era dele por direito. Do jardim veio o som de metal batendo contra metal. Antônio havia encontrado algo enterrado. "Roberto!" gritou do jardim. "Encontrei a caixa! Vou abrir aqui mesmo!" O empresário sentiu as pernas tremerem. Uma caixa enterrada? Que segredo sua família escondia? "Conceição, me conta tudo, rápido. Quando vocês eram jovens, seu pai estava passando por dificuldades financeiras. A empresa quase foi à falência. Antônio tinha uma noiva, a Mariana, e queria casar. Seu pai convenceu Antônio a vender sua parte da empresa para você por um preço muito baixo, dizendo que era temporário. Temporário? Seu pai prometeu que quando a empresa se recuperasse, Antônio poderia comprar de volta sua parte. Mas isso nunca aconteceu. Pior, seu pai usou os contatos e a experiência do Antônio para conseguir contratos grandes e depois o excluiu dos lucros. Roberto sentia o mundo girando ao seu redor. Tudo o que havia construído era baseado numa trapaça do próprio pai. Continue. Antônio descobriu a verdade quando já era tarde demais. Vocês brigaram, ele acusou seu pai de traição e você de cumplicidade. Saiu de casa dizendo que nunca mais voltaria. Mas eu não sabia de nada disso, Conceição. Eu era apenas um garoto. Eu sei, seu Roberto. Seu pai me contou tudo anos depois, quando o remorso estava matando ele por dentro. Ele tentou encontrar Antônio várias vezes, mas seu irmão havia mudado de cidade e cortado todos os contatos. O barulho do jardim parou. Um silêncio tenso tomou conta da casa. "Roberto!" A voz de Antônio soou diferente agora, mais próxima. Ele havia entrado na casa. "Sei que você está aqui. Precisamos conversar." Conceição sussurrou. "Vá falar com ele, seu Roberto. Ele não veio causar problema. Veio buscar a verdade." Roberto respirou fundo e se dirigiu à porta dos fundos. Quando abriu, encontrou Antônio segurando uma caixa de metal enferrujada, suja de terra. O irmão mais velho estava visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos. "Oi, Roberto." "Oi, Antônio." Os dois se observaram em silêncio. 15 anos haviam passado. Antônio estava mais magro, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, de quem trabalhara pesado a vida inteira. Usava roupas simples, mas limpas, e havia uma dignidade em sua postura que Roberto admirou. "Você abriu a caixa?" "Ainda não. Queria fazer isso com você presente." Roberto olhou para a caixa. Pequena, simples, mas que aparentemente guardava segredos capazes de mudar tudo. "Conceição me contou algumas coisas, mas preciso ouvir de você também." Antônio colocou a caixa sobre a mesa da área externa e se sentou pesadamente numa cadeira. "Roberto, eu não vim aqui para causar problema. Não vim atrás de dinheiro ou para destruir sua vida." "Então por que veio?" "Porque recebi uma carta. Uma carta que nosso pai escreveu antes de partir, mas que só chegou às minhas mãos na semana passada." Roberto sentiu um frio na barriga. "Uma carta?" Antônio tirou do bolso um envelope amarelado pelo tempo. "O advogado antigo do papai guardou por todos esses anos, com instruções para me entregar apenas se eu procurasse pela família ou se você me procurasse. Como nenhuma das duas coisas aconteceu, ele decidiu me entregar antes de se aposentar." "O que diz a carta?" "Muitas coisas, Roberto. Muitas coisas que você precisa saber." Conceição se aproximou timidamente. "Posso trazer um café para os senhores? Acho que essa conversa vai ser longa." Roberto assentiu, grato pela intervenção. Precisava de um momento para processar tudo aquilo. Enquanto Conceição preparava o café, os irmãos ficaram em silêncio. Roberto observava Antônio discretamente. O irmão mais velho parecia cansado, mas havia uma serenidade em seu rosto que ele invejava. Apesar de todas as dificuldades, Antônio tinha algo que Roberto sentia falta: paz de espírito. "Como você tem passado esses anos, Antônio?" "Trabalhando, construindo uma vida simples, mas honesta." "E você?" "Trabalhando também. A empresa cresceu muito." "Eu sei, acompanho de longe. Você fez um bom trabalho." A simplicidade da resposta desarmou Roberto completamente. Ele esperava acusações, mágoa, raiva, mas Antônio falava com ele como se os 15 anos de separação fossem apenas um mal-entendido temporário.
Conceição voltou com o café e biscoitos caseiros. Seu Roberto, posso falar uma coisa? Claro. Durante todos esses anos vi o senhor sofrendo. Vi a solidão, a tristeza que o senhor carrega, mesmo com toda a riqueza. Sei que o senhor sentia falta do seu irmão. Roberto baixou os olhos. Era verdade. Apesar de todo o sucesso, sempre sentira um vazio inexplicável, como se algo importante estivesse faltando em sua vida. E seu pai sofreu também, continuou Conceição. Nos últimos anos ele falava constantemente do Antônio, se arrependia muito do que havia feito. Antônio abriu a carta com cuidado. Quer que eu leia em voz alta? Roberto assentiu. Meu querido filho Antônio, se você está lendo esta carta, é porque finalmente chegou a hora da verdade vir à tona. Eu cometi o maior erro da minha vida quando te enganei há tantos anos. A empresa sempre foi sua por direito. Você trabalhou ao meu lado desde menino, conhecia cada detalhe do negócio, tinha a confiança dos clientes. A voz de Antônio tremeu ligeiramente ao continuar. Quando as dificuldades financeiras chegaram, eu deveria ter conversado com você como um parceiro, não como um pai desesperado que só pensava em proteger o filho mais novo. Convenci você a vender sua parte porque pensei que Roberto precisava de uma chance na vida, mas na verdade estava prejudicando os dois. Roberto sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Roberto era jovem demais para entender o peso da responsabilidade, e você era experiente demais para ser tratado como descartável. Eu quebrei nossa sociedade e nossa família com uma decisão covarde. Antônio fez uma pausa para respirar. Quer que eu continue? Continue, por favor. Passei anos tentando encontrar uma forma de consertar isso, mas meu orgulho e minha vergonha me impediam de admitir o erro. Quando vocês brigaram e você saiu de casa, meu coração se partiu. Procurei você em dezenas de cidades, contratei detetives, conversei com amigos em comum, mas você havia desaparecido completamente. Conceição se aproximou e colocou a mão no ombro de Roberto. Por isso estou enterrando esta caixa com todos os documentos originais da empresa, incluindo o contrato de sociedade que nunca foi alterado. Tecnicamente, você ainda é dono de 50% de tudo que construímos. Roberto herdou minha parte, mas a sua sempre foi sua. Roberto sentiu o mundo girar. 50%? Antônio era dono de metade de tudo que ele havia construído? Mais importante que o dinheiro, meu filho, é o perdão. Perdoe um pai que tentou acertar, mas errou feio, e perdoe seu irmão, que nunca soube de nada disso. Roberto é um bom homem e tenho certeza de que quando souber a verdade, fará a coisa certa. A carta continuava, mas Antônio parou de ler. Suas mãos tremiam e ele estava visivelmente emocionado. Tem mais? Tem, mas acho que o essencial já foi dito. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, o jardim que sempre considerara seu santuário particular agora parecia um cemitério de segredos familiares. Antônio, eu não sabia de nada disso. Eu sei. Durante todos esses anos construí minha vida achando que tinha herdado tudo legitimamente. E tinha. Você herdou a parte do papai. O problema é que existia outra parte, que era minha. Roberto se virou para o irmão. O que você quer que eu faça? Antônio abriu a caixa. Dentro havia documentos amarelados, contratos antigos e várias cartas lacradas. Primeiro, quero que você leia isso aqui. Entregou uma carta diferente, com o nome de Roberto na frente. Papai escreveu uma carta para você também. Com mãos trêmulas, Roberto abriu sua carta. Meu querido Roberto, se você está lendo isso é porque finalmente a verdade veio à tona. Quero que saiba que nunca duvidei do seu caráter. Você sempre foi um menino honesto e trabalhador. O erro foi meu, não seu. Roberto precisou parar de ler para enxugar as lágrimas. Quando dei a empresa para você, não foi porque você era o favorito. Foi porque eu já havia cometido uma injustiça com Antônio e não sabia como consertar. Pensei que se você assumisse tudo, de alguma forma eu estaria protegendo os dois. Mas, na verdade, estava criando um problema muito maior. Roberto, seu irmão é um homem íntegro. Durante os anos em que trabalhamos juntos, ele nunca pegou um centavo que não fosse seu. Nunca mentiu para um cliente,
nunca entregou um trabalho mal feito. A reputação da nossa empresa foi construída sobre a honestidade dele. Roberto olhou para Antônio, que mexia nervosamente nas cartas restantes. Peço que vocês se perdoem mutuamente e encontrem uma forma de seguir juntos. A empresa que você transformou em um império ainda carrega o DNA do trabalho honesto que seu irmão plantou nos primeiros anos. Vocês se completam de uma forma que eu nunca soube valorizar. A carta de Roberto também era longa, mas ele precisou parar de ler. A emoção era intensa demais. Antônio, todos esses anos, onde você estava? Como sobreviveu? Fui para o interior de Minas. Consegui trabalho numa fazenda, depois numa construtora pequena. Casei com a Mariana, criamos 3 filhos, uma vida simples, mas digna. Mariana, a mesma noiva de quando eu era jovem. Ela me esperou por 2 anos até eu conseguir me estabelecer longe daqui. Nunca reclamou da vida humilde que ofereci para ela. Roberto se sentiu ainda menor. Enquanto ele vivia no luxo, o irmão havia lutado para construir uma vida digna do zero. Seus filhos são adultos agora. 2 são professores, uma é enfermeira. Pessoas trabalhadoras, honestas. Mariana fez questão de criá-los com valores sólidos. E ela? Como está? Antônio baixou a cabeça. Mariana partiu há 5 anos. Uma doença no coração. Não tínhamos dinheiro para os melhores tratamentos, mas ela não queria que eu pedisse ajuda para ninguém da família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e arrependimento. Roberto imaginou quantas vezes poderia ter ajudado, quantas oportunidades de reconciliação foram perdidas pelo orgulho de ambos os lados. Antônio, se eu soubesse... Você não sabia porque eu não quis que soubesse. O orgulho também foi meu inimigo, Roberto. Durante anos, preferi lutar sozinho a admitir que talvez tivesse sido injusto com você também. Conceição, que havia ficado discretamente presente durante toda a conversa, se aproximou. Posso falar uma coisa, senhores? Os 2 irmãos olharam para ela. Seu pai não foi o único que sofreu com essa separação. Vocês 2 também sofreram. E eu vi isso de perto. Seu Roberto, quantas vezes o vi olhando para fotos antigas da família? Quantas vezes perguntou sobre o paradeiro do irmão? Roberto baixou a cabeça, envergonhado. E o senhor Antônio, continuou ela, quando ligava aqui perguntando sobre a saúde do pai, sempre pedia notícias do Roberto também. Vocês 2 sentiram falta um do outro, mas nenhum teve coragem de dar o primeiro passo. Antônio confirmou com a cabeça. É verdade. Várias vezes pensei em voltar, especialmente depois que os filhos cresceram. Mas sempre achei que você me odiava. E eu achei que você me odiava, Roberto respondeu. Principalmente depois que descobri que você havia mudado de cidade sem deixar endereço. Mudei porque não conseguia ficar perto de tudo que me lembrava do que havia perdido. Não só a empresa, mas principalmente a família. Conceição foi até a cozinha e voltou com mais 2 cartas. Senhores, tem mais 2 cartas aqui, uma para cada um. Roberto e Antônio se entreolharam, curiosos. Essas cartas são diferentes, explicou Conceição. Seu pai me pediu para entregá-las apenas se vocês 2 estivessem juntos novamente. Ele disse que eram as mais importantes. Roberto abriu sua carta adicional. Roberto, se você está lendo isso junto com seu irmão, é porque finalmente conseguiram superar o orgulho que nos separou por tanto tempo. Esta carta contém meu último pedido. Não se contentem apenas em dividir a empresa. Reconectem-se como família. Antônio também abriu a sua. Antônio, você sempre foi o mais experiente nos negócios, mas Roberto desenvolveu uma visão de futuro que você não tinha na juventude. Juntos, vocês podem construir algo muito maior do que eu jamais sonhei. Não vejam a divisão da empresa como um problema a resolver, mas como uma oportunidade de recomeçar. Roberto olhou para o irmão. Ele queria que trabalhássemos juntos. Parece que sim. Conceição sorriu pela primeira vez desde que a situação havia começado.
Seu pai sempre disse que vocês eram duas metades da mesma pessoa. Roberto tinha a ambição e a visão moderna. Antônio tinha a experiência e o relacionamento com as pessoas. Separados, eram bons. Juntos, seriam imbatíveis. Roberto se levantou e começou a caminhar pelo jardim. A tarde estava caindo, e a luz dourada do fim do dia dava um tom nostálgico ao momento. Antônio, preciso te contar como a empresa está hoje. Não precisa, Roberto. Não vim aqui para... Preciso, sim. Você tem direito de saber. Roberto passou a próxima hora explicando detalhadamente a situação da empresa. Os contratos atuais, os investimentos, os projetos futuros. Antônio ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes que mostravam que, mesmo longe do ramo por anos, ainda entendia profundamente do negócio. Você ainda tem jeito para isso, observou Roberto. Uma vez construtor, sempre construtor. Mesmo trabalhando em outras áreas, nunca parei de acompanhar o mercado. O que você fazia exatamente? Nos últimos anos, trabalhava como mestre de obras numa construtora em Pouso Alegre. Não era o dono, mas comandava as equipes. O pessoal me respeitava. Roberto ficou impressionado. Mestre de obras era uma posição de grande responsabilidade, que exigia não só conhecimento técnico, mas habilidade para liderar pessoas. E seus filhos? Eles sabem sobre nossa história? Sabem que tive uma empresa com meu irmão quando era jovem e que nos desentendemos. Nunca entrei em detalhes sobre quem estava certo ou errado. Mariana sempre dizia que rancor faz mal para a alma. A menção à cunhada, que Roberto nunca havia conhecido direito, trouxe outra onda de tristeza. Antônio, sobre a Mariana, eu sinto muito. Se eu soubesse que ela estava doente... Ela não queria que ninguém da família soubesse. Dizia que não queria ser vista como uma pessoa que precisava de pena. Era orgulhosa, mas de um jeito bonito. Roberto imaginou como seria diferente se tivesse conhecido a cunhada, se tivesse convivido com os sobrinhos, se tivesse sido parte da família que Antônio havia construído. Seus filhos, meus sobrinhos, eles sabem que estou aqui? Sabem. Aliás, foram eles que me incentivaram a vir. Disseram que a vida é muito curta para guardar mágoa e que a mãe deles não ia gostar de saber que eu morri sem tentar me reconciliar com você. Eles querem me conhecer? Muito. Mariana sempre contava histórias sobre o tio Roberto, que era empresário. Dizia que um dia vocês se encontrariam novamente. Roberto sentiu o coração apertado. Mariana, uma mulher que ele mal conhecera, havia falado bem dele para os filhos mesmo durante anos de separação familiar. Conceição, Roberto se virou para a funcionária. Você conheceu a Mariana? Conheci sim, seu Roberto. Uma moça linda, educada, trabalhadora. Vinha aqui às vezes com o Antônio quando eles eram noivos. Sempre me tratou com carinho. Por que nunca me contou sobre ela depois que eles se casaram? Conceição suspirou. Porque o senhor nunca perguntou, e eu não sabia se devia mencionar. Durante anos, sempre que o nome do Antônio era mencionado, o senhor mudava de assunto. Era verdade. Roberto havia passado anos evitando qualquer conversa sobre o irmão, fingindo que ele não existia. O sol estava se pondo completamente agora, e Conceição acendeu as luzes da área externa. Senhores, vou preparar um jantar. Acho que vocês têm muito mais para conversar. Roberto olhou para Antônio. Você pode ficar para jantar ou tem que voltar para casa? Posso ficar. Na verdade, pretendo ficar na cidade por alguns dias. Estou hospedado numa pousada simples no centro. Que absurdo! Você vai ficar aqui em casa. Roberto, não quero incomodar. Incomodar? Antônio, esta casa também é sua. Sempre foi. Antônio olhou ao redor. A casa havia crescido muito desde que ele saíra. Roberto havia reformado, ampliado, criado um lugar realmente impressionante. Você fez um belo trabalho aqui. Papai ficaria orgulhoso. Não sei não. Acho que ele ficaria orgulhoso se visse nós dois aqui juntos. Durante o jantar, os irmãos foram gradualmente quebrando as barreiras dos 15 anos de separação.
Roberto contou sobre sua vida pessoal, os relacionamentos que não deram certo, a solidão apesar do sucesso, a sensação constante de que algo estava faltando. Antônio compartilhou histórias da vida no interior, dos filhos crescendo, dos desafios de reconstruir a vida do zero. Falou com carinho de Mariana, de como ela sempre manteve a esperança de que um dia as famílias se reuniriam. Ela fazia questão de ensinar nossos filhos sobre suas raízes paulistas, contou Antônio. Dizia que mesmo longe, vocês continuavam sendo família. Ela parece ter sido uma mulher especial. Era. Enfrentou a pobreza sem reclamar. Criou os filhos com valores sólidos. Nunca perdeu a elegância mesmo com pouco dinheiro. Era mais rica de espírito do que muita gente que tem muito dinheiro. Roberto entendeu a indireta, mas não se ofendeu. Sabia que Antônio estava certo. Antônio, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você me culpa por todos esses anos perdidos? Antônio pensou por um longo momento antes de responder. Durante muito tempo culpei, mas com o passar dos anos entendi que nós dois fomos vítimas da situação. Você era jovem demais para questionar as decisões do papai, e eu era orgulhoso demais para voltar atrás. Mas você perdeu tanto, a empresa, a casa, a vida que tinha planejado. Perdi algumas coisas, mas ganhei outras. Aprendi o valor do trabalho honesto, da vida simples, da importância da família. Se tivesse ficado aqui, talvez nunca tivesse conhecido a Mariana direito. Talvez não tivesse tido os filhos que tenho. Talvez não tivesse desenvolvido a humildade que a vida me ensinou. Roberto admirou a sabedoria do irmão mais velho. Apesar de todas as dificuldades, Antônio havia encontrado uma forma de ver sentido em seu sofrimento. E você? Perguntou Antônio. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Teria ido atrás de você. Teria questionado mais as decisões do papai. Teria dividido tudo desde o começo. Mesmo não sabendo se eu mereceria, você sempre mereceu, Antônio. Mesmo sem saber da carta do papai, sempre soube que você era mais experiente, mais preparado. Talvez eu tenha fingido que não sabia porque era mais cômodo assim. A honestidade de Roberto surpreendeu Antônio. Quer saber de uma coisa? Continuou Roberto. Durante todos esses anos, sempre que tomava uma decisão importante na empresa, me perguntava o que você faria. Suas lições dos primeiros anos ficaram na minha cabeça. Mesmo depois da briga, principalmente depois da briga, era como se eu tentasse provar para mim mesmo que merecia estar no seu lugar. Conceição, que havia preparado um jantar simples, mas saboroso, se juntou a eles para o café. Posso falar uma coisa, senhores? Claro, Conceição. Durante todos esses anos, guardei esse segredo porque seu pai me fez prometer. Mas também porque tinha medo de que vocês não estivessem prontos para a verdade. Prontos como? Seu Roberto, nos primeiros anos depois que o Antônio saiu, o senhor estava muito revoltado. Dizia que o irmão era ingrato, que havia abandonado a família. Não ia aceitar ouvir que talvez tivesse parte da culpa. Roberto se lembrou dessa fase e sentiu vergonha. E o senhor Antônio, continuou ela, quando ligava perguntando sobre o pai, sempre falava com a amargura do Roberto. Dizia que o irmão tinha virado um burguês mimado. Antônio também pareceu desconfortável com a lembrança. Vocês dois precisavam amadurecer, sofrer um pouco e entender que a vida não é preto no branco. Por isso esperei tanto tempo. Conceição, disse Roberto, você foi mais sábia que todos nós. Não foi sabedoria, seu Roberto, foi amor. Amor por essa família que vi se despedaçar. Prometi para mim mesma que se um dia vocês estivessem prontos para se perdoar, eu os ajudaria a se encontrar. Antônio olhou para a mulher com carinho. Conceição, você cuidou desta família melhor que nós mesmos. Cuidei porque vocês são minha família também. Trabalho aqui há 30 anos, vi vocês crescerem, vi seus pais envelhecerem. Esta casa é minha casa também. Roberto se emocionou com a declaração. E sempre será, Conceição. Com ou sem mudanças na empresa, você sempre terá seu lugar aqui. Mudanças na empresa? Perguntou Antônio. Roberto respirou fundo. Havia chegado a hora da conversa mais difícil. Antônio, preciso te fazer uma proposta. Estou ouvindo. Quero que você volte a ser meu sócio.
50% para cada um, como sempre deveria ter sido. Antônio balançou a cabeça. Roberto, isso não é justo com você. Você trabalhou 15 anos para construir o que tem hoje. Eu estive longe todo esse tempo. Mas você me deu a base, as primeiras lições, os primeiros contatos, a reputação de honestidade. Eu construí em cima do que você plantou. Mesmo assim, Antônio, não estou fazendo isso só por obrigação moral. Estou fazendo porque preciso de você. Antônio o olhou com surpresa. Como assim? A empresa cresceu muito, mas eu me perdi no caminho. Virou tudo sobre dinheiro, lucro, crescimento. Perdeu a alma que você deu para ela nos primeiros anos. Roberto se levantou e começou a caminhar. Você sabe quantos funcionários eu tenho hoje? Não. 230. Sabe quantos deles eu conheço pelo nome? Antônio esperou. Talvez 15, talvez 20. Entendi. Você, quando trabalhava conosco, conhecia todo mundo. Sabia o nome da esposa, dos filhos, dos problemas de cada um. As pessoas te respeitavam não porque você era o patrão, mas porque você se importava com elas. Antônio assentiu. Era verdade. Eu me tornei um empresário bem-sucedido, mas péssimo líder de pessoas. Tenho dinheiro, mas não tenho equipe. Tenho funcionários, mas não tenho parceiros. Roberto, deixa eu terminar. Durante esses 15 anos, expandimos para outras cidades, pegamos contratos maiores. Aumentamos o faturamento em mais de 500%. Mas sabe qual é nossa taxa de rotatividade de funcionários? Diz aí, 40% ao ano. As pessoas entram, ficam um tempo e saem. Ninguém cria vínculo com a empresa. Antônio entendeu o problema imediatamente. Sem vínculo, não há comprometimento. Sem comprometimento, a qualidade cai. Exato. Estamos crescendo em tamanho, mas perdendo em qualidade. Alguns clientes antigos já reclamaram que não é mais a mesma empresa de antes. A empresa de quando eu estava lá. A empresa de quando você estava lá. Antônio ficou pensativo. Mas, Roberto, eu estive fora por 15 anos. O mercado mudou, as técnicas mudaram, a forma de gerenciar mudou. Mas as pessoas não mudaram. Elas ainda querem ser respeitadas, valorizadas, ouvidas. Elas ainda precisam de líderes que se importem com elas como seres humanos, não apenas como números numa planilha. Roberto voltou a se sentar. Antônio, eu aprendi a fazer negócios, mas você sempre soube lidar com pessoas. Eu sei planejar o futuro. Você sabe viver o presente. Eu tenho a visão. Você tem a experiência. Você acredita mesmo que podemos trabalhar juntos depois de tanto tempo? Acredito. Na verdade, acho que vamos trabalhar melhor agora do que trabalhávamos antes. Por quê? Porque agora somos mais maduros. Você aprendeu coisas que eu não sei. Eu aprendi coisas que você não sabe. Antes éramos muito jovens e competitivos. Agora podemos ser complementares. Antônio olhou para Conceição, que acompanhava a conversa com um sorriso discreto. O que você acha, Conceição? Acho que vocês dois estão falando como irmãos de verdade pela primeira vez em 15 anos. E acho que seu pai está sorrindo onde quer que ele esteja. Roberto riu. Conceição sempre foi nossa conselheira familiar. E sempre vou ser, ela respondeu. Agora, se me dão licença, vou arrumar o quarto de hóspedes para o senhor Antônio. Conceição, não precisa... Precisa, sim. O senhor vai ficar aqui pelo tempo que for necessário. Esta é sua casa. Quando Conceição saiu, os irmãos ficaram sozinhos novamente. Roberto, preciso te contar uma coisa antes de dar qualquer resposta sobre a sociedade. Estou ouvindo. Eu não tenho mais o fogo dos 20 anos. Passei por muita coisa. Perdi pessoas importantes. Aprendi que a vida pode mudar da noite para o dia. Não quero mais trabalhar 70 horas por semana. Nem eu. Antônio o olhou com surpresa. Como assim? Antônio, eu tenho 45 anos e nunca fui casado seriamente. Nunca viajei por prazer. Nunca tirei um mês de férias. Trabalho todos os dias da semana, inclusive domingos. E por que não para? Porque não sei fazer outra coisa. O trabalho virou minha vida inteira. Não tenho família, não tenho hobbies, não tenho amigos próximos. Só tenho a empresa.
Antônio entendeu que o irmão também havia pagado um preço alto pelo sucesso. E quer saber de uma coisa? Continuou Roberto. Não sou feliz. Tenho tudo o que pensava que me faria feliz, mas não sou feliz. O que te faria feliz? Roberto pensou por um longo momento. Ter uma família, conhecer meus sobrinhos, trabalhar com meu irmão, construir algo que tenha significado, não apenas lucro. Você pode ter tudo isso, Roberto. Posso? Pode, mas vai ter que mudar algumas coisas. Por exemplo, vai ter que aprender a confiar nas pessoas. Vai ter que delegar responsabilidades. Vai ter que aceitar que nem tudo precisa passar pelo seu controle pessoal. Roberto riu. Você me conhece bem. Te conheço desde que você nasceu. Sempre foi controlador. Mas isso não é necessariamente ruim desde que seja usado na dose certa. Os irmãos continuaram conversando até tarde da noite. Falaram sobre o futuro da empresa, sobre planos pessoais, sobre a família que ambos haviam perdido durante os anos de separação. Roberto, posso fazer uma proposta diferente? Pode. Em vez de me dar 50% da empresa de uma vez, que tal se eu começar como consultor? Fico aqui por alguns meses, conheço como as coisas funcionam hoje. Ajudo você a implementar algumas mudanças na gestão de pessoas. Continue. Se der certo, se conseguirmos trabalhar bem juntos, aí sim conversamos sobre sociedade. Se não der certo, pelo menos tentamos. Roberto achou a proposta sensata. Sabe quanto você quer ganhar como consultor? Quero morar aqui em casa, comer da comida da Conceição e ter a chance de conhecer meu irmão novamente. O dinheiro a gente vê depois. Roberto se emocionou com a resposta. Antônio, você não mudou nada. Mudei sim. Mas algumas coisas são permanentes, e uma delas é que família é mais importante que dinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã seguinte, Roberto acordou com um sentimento que não experimentava há anos. Ansiedade positiva. Pela primeira vez em muito tempo, tinha algo para além do trabalho para esperar. Antônio já estava na cozinha conversando com Conceição quando ele desceu. Bom dia, disse Roberto. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que há anos. E você? Também. É bom estar em casa. A palavra casa emocionou Roberto. Antônio realmente via aquele lugar como sua casa. Durante o café da manhã, Roberto explicou a rotina da empresa e sugeriu que Antônio o acompanhasse ao escritório. Quero que você conheça a equipe. Veja como funcionam as coisas hoje. Depois conversamos sobre o que pode ser melhorado. Você não está preocupado com a reação dos funcionários. Preocupado por quê? Roberto, você vai aparecer no escritório com um irmão que ninguém sabia que existia, dizendo que ele vai ser consultor da empresa. Isso pode causar insegurança. Roberto não havia pensado nisso. Você tem razão. Como você sugere que façamos? Que tal me apresentar simplesmente como Antônio Almeida, um consultor especializado em gestão de pessoas, sem mencionar o parentesco por enquanto? Mas isso não seria uma mentira? Não seria. Eu realmente sou Antônio Almeida e realmente vou trabalhar como consultor. O fato de ser seu irmão pode ficar entre nós por enquanto. Roberto achou a ideia sensata. Mas por quanto tempo? Até você ter certeza de que deu certo e querer me apresentar como família. Ou até descobrirmos que não deu certo e eu ir embora sem criar problemas para ninguém. A consideração de Antônio pela empresa e pelos funcionários impressionou Roberto. Chegando ao escritório, Roberto reuniu sua equipe de gerência. Pessoal, quero apresentar vocês ao Antônio Almeida. Ele vai trabalhar conosco por alguns meses como consultor de gestão de pessoas. Os 6 gerentes cumprimentaram Antônio cordialmente, mas Roberto pôde perceber a curiosidade nos olhares. Antônio tem muitos anos de experiência na área de construção e vai nos ajudar a melhorar alguns processos internos, explicou. Qual empresa o senhor representava anteriormente? Perguntou Marina, a gerente administrativa. Nos últimos anos, trabalhei numa construtora em Pouso Alegre. Antes disso, tive minha própria empresa aqui em São Paulo por alguns anos. Que coincidência, comentou Carlos, o gerente de obras. Roberto também começou com empresa própria pequena antes de crescer para o que é hoje.
Antônio e Roberto se entreolharam brevemente. Às vezes os caminhos são parecidos, respondeu Antônio diplomaticamente. Roberto ficou impressionado com a naturalidade do irmão. Antônio conseguiu se apresentar de forma honesta, sem revelar a conexão familiar. Durante a primeira semana, Antônio passou tempo com cada setor da empresa. Conversou com funcionários de todos os níveis, desde faxineiros até engenheiros. Roberto observava de longe, curioso para ver como o irmão seria recebido. Na sexta-feira, Antônio pediu para conversar com Roberto no final do dia. E então? Primeiras impressões? Muitas impressões. Quer que eu seja direto? Quero. Você tem uma empresa muito organizada do ponto de vista administrativo e financeiro. Os processos são bem definidos, a parte burocrática funciona perfeitamente. Mas você tem sérios problemas de relacionamento interno. As pessoas não se conhecem entre os setores, não há comunicação lateral, e muitos funcionários se sentem invisíveis para a gerência. Roberto suspirou. Suspeitava que seria algo assim. Continue. Por exemplo, você sabe que o Joaquim, o mestre de obras da equipe 3, está com problemas financeiros porque a filha precisou de uma cirurgia? Não sabia. E sabe que a Márcia, da contabilidade, está pensando em sair da empresa porque se sente desvalorizada? Também não sabia. E que o pessoal da obra da Zona Sul está desmotivado porque nunca receberam reconhecimento pelos 3 meses seguidos que entregaram o trabalho antes do prazo? Roberto baixou a cabeça. Não sabia de nada disso. Como você descobriu tudo isso em apenas uma semana? Conversando com as pessoas, perguntando como estão, o que acham da empresa, o que precisam para trabalhar melhor. Simples assim? Simples assim. As pessoas querem ser ouvidas, Roberto. Querem saber que seu trabalho é importante, que sua opinião vale alguma coisa. Roberto ficou reflexivo. O que você sugere? Várias coisas. Mas primeiro, preciso saber se você está realmente disposto a mudar. Como assim? Roberto, mudar a cultura de uma empresa significa mudança real de comportamento. Você vai ter que sair do escritório e ir às obras. Vai ter que conhecer os funcionários pelo nome. Vai ter que delegar decisões que hoje você centraliza. Estou disposto. Mesmo que isso signifique menos controle direto sobre algumas coisas? Roberto pensou por um momento. Antônio, durante esses 15 anos, controlar tudo me deu segurança financeira, mas me isolou das pessoas. Quero tentar uma abordagem diferente. Então vamos começar segunda-feira. Durante o fim de semana, os irmãos planejaram uma série de mudanças. Antônio sugeriu reuniões mensais por setor, visitas regulares às obras, um programa de reconhecimento para funcionários e um canal direto de comunicação entre gerência e equipes. Você tem certeza de que vai dar tempo para isso tudo? Perguntou Roberto. Roberto, você passa 10 horas por dia no escritório. Se dividir esse tempo entre administração e relacionamento humano, vai ser mais eficiente em ambos. Como você tem tanta certeza? Porque já passei pela fase de querer controlar tudo sozinho. Não funcionava nem quando nossa empresa era pequena. Imagine numa empresa do tamanho que você tem hoje. Na segunda-feira, Roberto começou sua nova rotina. Primeira reunião da manhã com Antônio para planejamento do dia. Depois, visita a uma obra diferente a cada dia. À tarde, reuniões com setores internos. Final do dia, avaliação com Antônio sobre o que havia funcionado e o que precisava ser ajustado. A primeira visita foi à obra da Zona Sul que Antônio havia mencionado. Roberto ficou impressionado com a qualidade do trabalho e surpreso ao descobrir que muitos funcionários trabalhavam na empresa há anos sem nunca ter falado diretamente com ele. Seu Roberto, disse o mestre de obras, um homem de uns 50 anos. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Trabalho para o senhor há 8 anos, mas esta é a primeira vez que conversamos. Roberto sentiu vergonha e admiração ao mesmo tempo. 8 anos de trabalho dedicado, e ele nunca havia conhecido o homem que coordenava uma de suas equipes mais produtivas. Como está o andamento desta obra? Muito bem, senhor. Vamos entregar 15 dias antes do prazo. 15 dias? Isso é excelente. Obrigado, senhor. A equipe tem se esforçado muito.
Roberto olhou ao redor e viu cerca de 20 operários trabalhando com eficiência e bom humor. Posso falar com alguns deles? Claro, senhor. Roberto passou a próxima hora conversando com pedreiros, eletricistas, encanadores. Descobriu histórias de vida interessantes, sugestões práticas para melhorar os processos e um nível de comprometimento com a empresa que ele não imaginava que existia. Quando voltou ao escritório, estava visivelmente emocionado. Como foi? Perguntou Antônio. Incrível. Eu tinha 20 funcionários talentosos trabalhando para mim há anos e não sabia nem os nomes deles. E agora? Agora sei que o seu João tem 40 anos de experiência e sugestões valiosas sobre como economizar material. Sei que a Dona Maria faz o melhor café da região e que todos param o trabalho às 10 da manhã para tomar café juntos. Sei que o Paulo Henrique está estudando engenharia à noite e sonha em crescer na empresa. Antônio sorriu. E como você se sentiu? Útil. Pela primeira vez em anos, senti que minha presença fazia diferença para alguém além dos clientes e fornecedores. Esse é o primeiro passo. Nas semanas seguintes, Roberto manteve a nova rotina. A cada visita, descobria algo novo sobre sua própria empresa. Funcionários que ele pensava serem apenas números nas planilhas se revelavam pessoas talentosas, dedicadas e cheias de boas ideias. Antônio, por sua vez, trabalhava nos bastidores implementando pequenas mudanças que faziam grande diferença. Um mural de reconhecimento no refeitório, reuniões mensais onde os funcionários podiam sugerir melhorias, um programa de treinamento interno onde os mais experientes ensinavam os mais novos. Roberto, disse Antônio numa sexta-feira à tarde, preciso te mostrar uma coisa. O que é? Os números da rotatividade de funcionários neste mês. Roberto olhou o relatório e ficou surpreso. 12%? No mês passado estava em 40%. As pessoas estão começando a se sentir valorizadas. Quando isso acontece, elas não querem sair. Mas foram apenas 3 semanas de mudanças. Roberto, as pessoas sabem quando são respeitadas. A reação é imediata. Roberto olhou outros números. Produtividade havia aumentado. Acidentes de trabalho haviam diminuído. Reclamações de clientes praticamente zeraram. Como isso é possível em tão pouco tempo? Porque as pessoas sempre foram capazes. Elas só precisavam sentir que alguém se importava com o trabalho delas. Roberto se recostou na cadeira, impressionado. Antônio, eu passei 15 anos tentando melhorar esses números através de controles, punições, pressão. Você conseguiu melhorar tudo em 3 semanas simplesmente conversando com as pessoas. Não foi só conversando, foi ouvindo. Tem uma diferença enorme. Qual? Conversar é falar. Ouvir é se importar. A resposta simples, mas profunda de Antônio tocou Roberto profundamente. Durante o almoço, Roberto fez uma pergunta que vinha guardando há semanas. Antônio, posso te perguntar como você aprendeu tudo isso sobre gestão de pessoas? Aprendi errando muito durante os primeiros anos após sair daqui. Quando você não tem dinheiro e poder, precisa conquistar as pessoas de outras formas. Como assim? Roberto, quando eu saí daqui, precisei recomeçar do zero. Era só mais um funcionário numa empresa onde ninguém me conhecia. Para crescer, para ser respeitado, para conseguir a confiança das equipes, tive que aprender a ser útil de verdade. E como fazia isso? Chegava mais cedo, saía mais tarde, ajudava quem precisava, ensinava o que sabia, ouvia os problemas das pessoas. Não porque era bonzinho, mas porque era a única forma de me destacar. Roberto entendeu que o irmão havia aprendido na prática algo que ele nunca precisou aprender: como liderar sem autoridade formal. Deve ter sido difícil. Foi. Mas foi também libertador. Descobri que ser respeitado por suas ações é muito mais satisfatório do que ser obedecido por sua posição. Você não sente falta do poder que tinha quando era sócio aqui? Antônio pensou antes de responder. Roberto, poder de verdade não é mandar nas pessoas. É fazer com que elas queiram seguir você porque acreditam no que você está fazendo. E você acha que eu posso aprender isso? Tenho certeza.
Na verdade, você já está aprendendo. Nas últimas semanas, vi você mudando a forma de se relacionar com a equipe. Era verdade. Roberto havia percebido que estava mais confortável conversando com os funcionários, fazendo perguntas sobre o trabalho deles, ouvindo sugestões. Sabe o que mais me impressiona? Disse Roberto. O quê? A diferença no meu nível de estresse. Antes eu chegava em casa exausto, nervoso, preocupado com 1000 coisas. Agora, mesmo trabalhando tanto quanto antes, me sinto mais tranquilo. Por que você acha que isso acontece? Acho que é porque não estou mais carregando tudo sozinho. Quando você delega responsabilidades para pessoas em quem confia, a carga fica dividida. Antônio assentiu. E também porque você está fazendo um trabalho que tem mais sentido. Não é só sobre lucro, é sobre pessoas. Roberto concordou. Pela primeira vez em anos, sentia que seu trabalho tinha um propósito maior. Naquela noite, os irmãos estavam jantando em casa quando Conceição se aproximou com um sorriso especial. Senhores, tenho uma surpresa para vocês. Que surpresa, Conceição? Os filhos do Sr. Antônio chegaram de Minas Gerais. Estão esperando na sala. Roberto sentiu o coração acelerar. Finalmente ia conhecer seus sobrinhos. Eles não avisaram que iam vir, disse Antônio surpreso. Queriam fazer uma surpresa para o pai e conhecer o tio, explicou Conceição. Roberto se levantou nervoso. Como eu devo me apresentar? O que devo falar? Seja você mesmo, Roberto. Eles vieram aqui porque querem conhecer o irmão do pai. Na sala, 3 adultos jovens esperavam de pé. 2 homens e uma mulher, todos com traços que lembravam Antônio e uma elegância simples que deviam ter herdado da mãe. Pai, disse o mais velho, um homem de cerca de 30 anos. Este é seu irmão, Roberto? É sim. Roberto, estes são meus filhos. Marcelo, professor de História. Lucas, professor de Matemática. E Fernanda, enfermeira. Roberto cumprimentou cada um emocionado. É um prazer conhecer vocês. Sinto muito por ter perdido tantos anos da vida de vocês. Tio Roberto, disse Fernanda, a única mulher, não precisa se desculpar. Papai nos explicou que foram circunstâncias difíceis. Mas gostaríamos de conhecer mais sobre o senhor, acrescentou Lucas. Papai sempre falava do irmão empresário que morava numa cidade grande. Roberto passou as próximas 2 horas contando sobre sua vida, fazendo perguntas sobre a vida deles, tentando recuperar décadas de distância em uma única noite. Tio, perguntou Marcelo, o senhor nunca casou? Nunca teve filhos? Nunca. Acho que me concentrei tanto no trabalho que deixei a vida pessoal de lado. Não é tarde demais, disse Fernanda. O senhor ainda é jovem. Roberto riu. 45 anos não é exatamente jovem, Fernanda. Para encontrar o amor, qualquer idade é jovem. Ela respondeu com a sabedoria de quem havia visto muito sofrimento como enfermeira. Os sobrinhos ficaram hospedados por 3 dias. Durante esse tempo, Roberto descobriu que eles eram pessoas íntegras, trabalhadoras e inteligentes. Marcelo havia se especializado em educação para jovens de periferia. Lucas ensinava matemática para crianças com dificuldade de aprendizagem. Fernanda trabalhava num hospital público cuidando de pacientes carentes. Vocês escolheram profissões que ajudam as pessoas, observou Roberto. Mamãe sempre dizia que dinheiro vai e vem, mas o bem que você faz fica para sempre, explicou Fernanda. Roberto pensou na cunhada que nunca havia conhecido direito e sentiu uma admiração imensa pela mulher que havia criado 3 filhos com valores tão sólidos. Na noite anterior à partida dos sobrinhos, Roberto teve uma conversa particular com Antônio. Seus filhos são pessoas especiais, Antônio. São o orgulho da minha vida. Mariana fez um trabalho incrível com eles. Eu gostaria de fazer parte da vida deles, se você permitir. Roberto, eles são seus sobrinhos. Claro que podem fazer parte da sua vida. Posso ajudá-los de alguma forma? Com os estudos, com investimentos, com... Antônio o interrompeu. Roberto, eles não precisam de dinheiro, precisam de família. A resposta tocou fundo em Roberto. Como posso ser um bom tio para eles? Sendo presente, ligando, visitando, se interessando pelas vidas deles. Sendo o irmão que eu sempre quis que você fosse.
Roberto prometeu a si mesmo que seria presente na vida dos sobrinhos. No dia seguinte, os três partiram de volta para Minas Gerais, mas não antes de fazer Roberto prometer que os visitaria em breve. Tio, disse Marcelo na despedida, obrigado por ter recebido papai de volta. Ele está mais feliz do que eu via há anos. A observação do sobrinho fez Roberto perceber que Antônio realmente parecia mais leve, mais alegre, desde que havia voltado. Com os sobrinhos longe, os irmãos voltaram à rotina de trabalho. Mas agora havia uma intimidade familiar que não existia antes. Roberto sentia que, finalmente, tinha a família que sempre desejara. 2 semanas depois, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Antônio, não quero mais esperar. Esperar o quê? Quero que você seja oficialmente meu sócio. 50% para cada um, a partir de hoje. Antônio o olhou com surpresa. Roberto, você tem certeza? Ainda é muito cedo. Tenho certeza absoluta. Nesses 2 meses que você está aqui, a empresa melhorou em todos os aspectos. Mais importante, eu melhorei como pessoa. Mas, sem mais Antônio. Durante 15 anos trabalhei sozinho e me senti sozinho. Agora, trabalhando com você, me sinto completo. Antônio se emocionou. Roberto, isso significa muito para mim, mas tem uma condição. Qual? Vamos fazer isso direito, com advogado, contratos, tudo oficial. Quero que você tenha certeza de que está fazendo isso conscientemente, não por impulso emocional. Roberto riu. Antônio, você continua sendo o mais sensato dos dois. E você continua sendo o mais impulsivo. Por isso, funcionamos bem juntos. Durante a semana seguinte, os irmãos oficializaram a sociedade. Roberto fez questão de criar um evento para apresentar Antônio oficialmente como sócio para todos os funcionários. Pessoal, disse Roberto para a equipe reunida no auditório da empresa, quero apresentar vocês ao meu novo sócio, Antônio Almeida. Novo sócio? Perguntou Marina. Mas ele não era consultor? Roberto sorriu. Era consultor, mas também é meu irmão mais velho e acabou de se tornar meu sócio igualitário na empresa. A revelação causou surpresa geral, mas a reação foi positiva. Muitos funcionários já haviam percebido a semelhança física entre os dois e a familiaridade com que se tratavam. Pessoal, disse Antônio, sei que pode parecer estranho essa situação de irmão que aparece do nada. Vou explicar tudo para quem tiver curiosidade. O importante é que estou aqui para ajudar a construir uma empresa ainda melhor, onde todos se sintam valorizados. A primeira pergunta veio do seu João, o pedreiro mais experiente. Seu Antônio, o senhor vai mudar alguma coisa do que já está funcionando? Não, seu João. Vamos continuar melhorando, mas sempre ouvindo vocês. Nada vai mudar sem conversar com a equipe. A resposta tranquilizou todos. Nos meses seguintes, a empresa passou por uma transformação impressionante. A produtividade aumentou 30%. A rotatividade de funcionários caiu para menos de 5%. O faturamento cresceu, mas, mais importante, a satisfação de clientes e funcionários atingiu níveis nunca vistos. Roberto e Antônio haviam encontrado um equilíbrio perfeito. Roberto cuidava da parte estratégica, planejamento financeiro e novos negócios. Antônio gerenciava as equipes, as obras e o relacionamento com clientes. Sabe o que mais me impressiona? Disse Roberto numa sexta-feira à tarde. O quê? Trabalho as mesmas horas que trabalhava antes, mas tenho tempo para outras coisas na vida. Como assim? Como delego mais, como confio na equipe, como você divide as responsabilidades comigo, consigo pensar em outras coisas além da empresa. Que outras coisas? Conhecer uma pessoa legal, viajar, ter hobbies, visitar meus sobrinhos com mais frequência. Antônio sorriu. Roberto realmente estava se transformando numa pessoa mais equilibrada. E você? Perguntou Roberto. Como está se sentindo sendo empresário de novo? Bem, mais diferente de quando era jovem. Agora sei que a empresa é importante, mas não é tudo na vida. O que aprendeu nesses anos longe? Que sucesso não é só dinheiro. É acordar todos os dias sabendo que o que você faz tem sentido.
É ter pessoas que você ama e que te amam de volta. É dormir com a consciência tranquila. Roberto concordou. Havia aprendido a mesma lição. 6 meses depois da reconciliação, os irmãos estavam revisando os números anuais da empresa quando Conceição apareceu na sala com uma expressão estranha. Senhores, chegou uma encomenda para vocês. Que encomenda, Conceição? Uma caixa. Não tem remetente, mas tem uma carta anexada. Roberto e Antônio se entreolharam, curiosos. A carta estava endereçada para Roberto e Antônio Almeida, filhos que se reencontraram. Quem pode ter enviado isso? Perguntou Roberto. Vamos abrir e descobrir. Dentro da caixa havia várias fotos antigas da família, documentos históricos da empresa e uma carta escrita à mão. Caros Roberto e Antônio, sou João Carlos, advogado que trabalhou com seu pai por muitos anos. Guardei este material esperando que um dia vocês se reconciliassem. Estas fotos e documentos mostram a história da família e da empresa desde o início. Os irmãos começaram a examinar as fotos, imagens de quando eram crianças, do pai jovem construindo os primeiros projetos, da mãe nos primeiros anos da empresa. Olha esta foto, disse Antônio, mostrando uma imagem dos dois ainda adolescentes, trabalhando junto com o pai numa obra pequena. Que época, respondeu Roberto. Éramos tão jovens e tão unidos. Seu pai me pediu para entregar este material apenas quando vocês estivessem trabalhando juntos novamente. Ele sempre acreditou que um dia isso aconteceria. A carta continuava com detalhes sobre os primeiros anos da empresa, sobre como o pai havia sonhado em construir um negócio que durasse gerações. Há um documento especial no fundo da caixa. Seu pai escreveu pouco antes de partir. Roberto procurou e encontrou um envelope lacrado com "para meus 2 filhos", escrito na caligrafia do pai. Você abre, disse para Antônio. Vamos abrir juntos. Com cuidado, abriram o envelope. Dentro havia uma carta longa e uma foto dos 4 juntos, pai, mãe, Roberto e Antônio, tirada no último Natal que passaram em família. Meus queridos filhos, se vocês estão lendo isto juntos, é porque finalmente conseguiram superar os erros que eu cometi. Durante minha vida fiz muitas coisas certas, mas também cometi erros graves. O maior deles foi permitir que minha tentativa de proteger um filho prejudicasse o outro. Roberto e Antônio liam emocionados. Roberto, você sempre foi determinado e corajoso. Antônio, você sempre foi sensato e cuidadoso. Separados, são bons. Juntos, são imbatíveis. Essa era minha esperança quando fundei a empresa, que um dia vocês dois a levariam além de tudo que eu consegui construir. A carta revelava detalhes sobre os sonhos do pai para a família e para o negócio. Se vocês estão trabalhando juntos agora, sei que encontraram algo que eu nunca consegui ensinar. Que família e negócios podem caminhar lado a lado quando há respeito e amor verdadeiro. No final da carta, havia instruções para encontrar mais um item enterrado no jardim. Tem mais coisa enterrada? Perguntou Roberto. Pelo que diz aqui, sim. Bem próximo de onde encontrei a primeira caixa. Os dois saíram para o jardim. Conceição os acompanhou, curiosa. Seguindo as instruções da carta, encontraram outra caixa pequena enterrada num local específico. Dentro, havia uma chave antiga e um papel com um endereço em São Paulo. Que lugar é este? Perguntou Antônio. Não sei. Vamos descobrir. No dia seguinte, os irmãos foram ao endereço indicado. Era um prédio comercial antigo no centro da cidade. A chave abria uma sala pequena no 3º andar. Dentro da sala, havia móveis cobertos por panos, arquivos antigos e numa mesa central outra carta. Esta era minha sala particular, onde guardava os documentos mais importantes da empresa e da família. Deixei tudo aqui para vocês encontrarem quando estivessem prontos. Os irmãos passaram horas examinando documentos, fotos e contratos antigos. Era como descobrir uma história familiar que desconheciam. Olha isso, disse Roberto, mostrando um documento. Papai havia planejado expandir a empresa para outras regiões, já na década de 1980. E olha este projeto, respondeu Antônio. Era um plano de construir moradias populares,
Muito à frente do tempo, descobriram que o pai havia guardado ideias, planos e sonhos que nunca conseguiu realizar devido às limitações da época e aos problemas familiares posteriores. Roberto, acho que papai estava nos deixando um roteiro. Como assim? Todos esses projetos, essas ideias, é como se ele estivesse dizendo: agora que vocês estão juntos, podem realizar o que eu não consegui. Roberto olhou ao redor da sala cheia de possibilidades não exploradas. É verdade. Temos aqui material para anos de novos projetos. Num arquivo especial, encontraram correspondências que o pai mantinha com outros empresários da época, discutindo ideias inovadoras para o setor de construção. Antônio, nosso pai era mais visionário do que imaginávamos. Era. E agora podemos honrar essa visão. Os irmãos decidiram manter a sala como um tipo de santuário familiar, onde poderiam se reunir periodicamente para planejar o futuro da empresa, baseando-se na sabedoria do passado. 3 meses depois, Roberto estava em sua mesa quando recebeu uma ligação inesperada. Roberto Almeida. Sim, sou eu. Meu nome é Patrícia Santos. Sou diretora de uma fundação que trabalha com habitação popular. Gostaria de conversar com o senhor sobre um projeto especial. Roberto ficou curioso. Que tipo de projeto? Estamos procurando uma construtora confiável para desenvolver um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. Sua empresa foi muito recomendada. Recomendada por quem? Por várias pessoas. Dizem que vocês têm uma abordagem diferente, mais humana. Roberto sorriu. A reputação que Antônio havia ajudado a construir estava se espalhando. Podemos marcar uma reunião para conversar melhor? Claro. Posso ir aí na quinta-feira? Quando Patrícia chegou, Roberto a apresentou para Antônio. Ela explicou o projeto. Construir 200 casas populares numa cidade da Grande São Paulo, mas com uma diferença. Não queremos apenas construir casas, queremos construir uma comunidade. Com escola, posto de saúde e área de lazer, tudo planejado para criar vínculos entre os moradores. Roberto e Antônio se entreolharam. Era exatamente o tipo de projeto que encontraram nos arquivos do pai. Patrícia, disse Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês escolheram nossa empresa? Existem construtoras maiores, mais experientes nesse tipo de projeto. Porque conversamos com alguns funcionários de vocês em outras obras. Eles falaram da empresa com um carinho que não é comum. Disseram que vocês se importam com as pessoas, não só com o lucro. Roberto se sentiu orgulhoso. A mudança de cultura da empresa estava gerando reconhecimento externo. E também, continuou Patrícia, porque descobrimos que vocês são irmãos que se reconciliaram recentemente. Uma organização que ajuda famílias precisa ser comandada por pessoas que valorizam a família. A observação tocou profundamente os 2 irmãos. Patrícia, disse Roberto, nós aceitamos o projeto. Vocês nem ouviram os detalhes financeiros ainda. Não importa, respondeu Antônio. Quando um projeto tem propósito, os detalhes se ajeitam. Patrícia sorriu. Vocês realmente são diferentes. O projeto das casas populares se tornou o maior desafio e a maior satisfação da empresa. Durante 18 meses, Roberto e Antônio trabalharam lado a lado, não apenas construindo casas, mas criando uma verdadeira comunidade. Envolveram os futuros moradores no planejamento, ouviram sugestões, adaptaram projetos conforme as necessidades das famílias. Foi um trabalho mais complexo do que construções tradicionais, mas infinitamente mais gratificante. Sabe o que mais me emociona neste projeto? Disse Roberto num dia, observando as primeiras famílias se mudando. O quê? Estamos construindo lares, não apenas casas. Cada família que se muda para cá está realizando um sonho. E nós estamos realizando o sonho do papai também. Lembra do projeto de habitação popular que encontramos na sala dele? Lembro. É como se estivéssemos terminando algo que ele começou. No dia da inauguração oficial do conjunto habitacional, Roberto fez um discurso para as famílias e autoridades presentes. Este projeto representa mais do que construção civil. Representa família, comunidade, esperança. Meu irmão e eu aprendemos que quando você constrói pensando nas pessoas, não apenas nas estruturas,
O resultado é sempre especial. Após o discurso, uma das moradoras se aproximou dos irmãos. Senhores, obrigada por tudo. Minha família viveu anos num barraco de madeira. Agora temos uma casa de verdade, numa comunidade de verdade. Roberto se emocionou. Nós que agradecemos. Vocês nos ensinaram que construção não é sobre tijolos e cimento. É sobre dreams e oportunidades. 2 anos após a reconciliação, Roberto e Antônio haviam transformado completamente suas vidas pessoais e profissionais. A empresa crescera, mas mantendo a alma. Os funcionários eram felizes, os clientes satisfeitos, os projetos tinham propósito. Roberto havia começado a namorar seriamente uma arquiteta que conheceu durante o projeto habitacional. Antônio havia se aproximado de uma viúva que morava na comunidade onde seus filhos ensinavam. Os sobrinhos visitavam São Paulo regularmente e Roberto havia se tornado presença constante na vida deles. Financiara uma especialização para Marcelo, ajudara Lucas a abrir um curso preparatório para jovens carentes e apoiar a Fernanda numa pós-graduação em pediatria. Você sabe o que mais mudou na minha vida? Perguntou Roberto numa tarde de domingo, enquanto os 2 irmãos descansavam no jardim da casa. O quê? Acordar feliz. Durante 15 anos, acordava pensando nos problemas do dia. Agora acordo pensando nas possibilidades. É o que acontece quando você tem um propósito maior. E uma família de verdade. Conceição se aproximou com café e biscoitos. Posso fazer uma observação, senhores? Claro, Conceição. Vocês 2 ficaram mais jovens nestes 2 anos. Roberto riu. Como assim mais jovens? O senhor Roberto perdeu aquela carranca que carregava sempre. O senhor Antônio perdeu aquela tristeza que tinha nos olhos. Vocês parecem os meninos que conhecia há 30 anos. Era verdade. A reconciliação havia devolvido uma leveza juvenil para ambos. Conceição, disse Antônio. Obrigado por ter guardado os segredos do papai todos esses anos. Obrigado por ter esperado o momento certo para revelar tudo, acrescentou Roberto. Eu só cumpri uma promessa. Seu pai me fez jurar que cuidaria desta família. E família não é só sangue, é amor, é cuidado, é estar presente. Roberto olhou ao redor. O jardim onde tudo havia começado, a casa cheia de vida, o irmão ao lado, a funcionária que era mais que família. Conceição, você conseguiu. Cuidou da nossa família melhor do que nós mesmos. Naquela noite, os irmãos estavam revisando projetos futuros quando Roberto fez uma pergunta que vinha pensando há semanas. Antônio, você tem algum arrependimento sobre como nossa vida aconteceu? Arrependimento é uma palavra forte. Tenho pena do tempo perdido, mas não arrependimento. Por quê? Porque se nossa vida tivesse sido diferente, talvez não fôssemos as pessoas que somos hoje. Você não teria aprendido a valorizar família. Eu não teria aprendido a valorizar oportunidades. Roberto entendeu. É verdade. Os 15 anos separados nos ensinaram coisas importantes. E agora podemos usar essas lições para construir algo ainda melhor. Roberto olhou para os projetos espalhados na mesa. Planos para expandir o programa de habitação popular. Ideias para criar um instituto de formação profissional. Propostas para programas de responsabilidade social. Antônio, acho que estamos prontos para a próxima fase. Que próxima fase? Transformar nossa empresa numa ferramenta de mudança social. Não apenas construir prédios, mas construir oportunidades. Antônio sorriu. Papai ficaria orgulhoso. Mamãe também. Os 2 ficaram em silêncio por um momento, pensando nos pais que não estavam mais presentes fisicamente, mas cujo amor e sabedoria continuavam guiando suas decisões. Roberto? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter me perdoado, por ter me aceito de volta, por ter dividido comigo não apenas a empresa, mas a família também. Roberto se emocionou. Antônio, eu é que deveria agradecer. Você me ensinou a ser um irmão, um patrão, uma pessoa melhor. Nós nos ensinamos mutuamente. É verdade. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história de reconciliação familiar. Você acredita que Roberto e Antônio fizeram as escolhas certas?
Compartilhe sua opinião nos comentários.